Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5, os dons de elocução. Nós estamos estudando acerca dos dons espirituais e ministeriais. E hoje nós vamos abordar especificamente os dons de elocução. Os dons de elocução são os dons relacionados à fala. Como nós já falamos na aula anterior, essa nomenclatura, essa divisão é apenas para efeito didático. A lição de número 5 do dia 2 de maio de 2021, ela está baseada em 1 Coríntios 12, 7, 10 a 12 e capítulo 14, versículos 26 a 32. Vamos então apresentar os dons de elocução, vamos expor de forma bíblica o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas e examinar o dom de interpretação de línguas. Bem, vamos inicialmente, seguindo a ordem que foi utilizada pelo comentarista desta lição, dizer que os dons, este assunto é muito relevante, ele precisa ser estudado com temor, com reverência, não só ser estudado, como também ser exercido, com temor de Deus e também com reverência, inclusive com o objetivo de não sermos também iludidos ou enganados através de falsas manifestações. Comecemos então pelo dom de profecia. O que é o dom de profecia? E como nós podemos então definir o dom de profecia? Nós podemos definir o dom de profecia como a habilidade sobrenatural de se transmitir a mensagem de Deus através da inspiração direta do Espírito Santo. Do âmbito, inclusive, do Novo Testamento, a profecia que é oriunda desse dom, ela pode ser definida como uma mensagem momentânea e sobrenatural, cuja função principal é a edificação da igreja. Essa, então, é uma definição do dom de profecia. O dom de profecia está no campo, portanto, do sobrenatural. No dom de profecia, Deus utiliza o aparelho fonador de uma pessoa. É isso que nós podemos, então, observar. Ainda em relação ao dom de profecia, nós podemos trazer aqui alguns pontos também relevantes em relação a este dom. Esse dom é uma manifestação momentânea do Espírito. Veja bem que está no campo, então, do espiritual e é uma manifestação momentânea. A Bíblia, então, nos diz, inclusive, que esse dom ele é dado, ele é concedido a apenas alguns crentes, ou seja, a profecia é concedida a apenas alguns crentes, aos quais servem na igreja. Tá? Nós estamos falando, está disponível a todos, mas nem todos às vezes o buscam, e o Espírito Santo também é soberano. Devemos fazer também uma distinção entre o dom de profeta e o dom de profecia. O dom de profeta é aquele de Efésios 4:11, está no campo do dom ministerial. O dom de profeta, ele está relacionado ao ministério da palavra. O dom de profeta está relacionado ao ministério da palavra. No dom de profecia, Deus utiliza o aparelho fonador de uma pessoa. Esta, então, é a diferença básica entre o dom de profeta e o dom de profecia. Bem, no período do Novo Testamento, nós observamos que este dom estava em evidência. Por esta razão, por exemplo, que o apóstolo Paulo ele traz alguma regulamentação na carta aos Coríntios. É bom lembrar que o problema na igreja de Corinto estava certamente num patamar bem avançado e Paulo então resolveu tratar dessa questão. Muitas pessoas questionam, perguntam por que é que os dons não são tratados, por exemplo, em outras cartas do apóstolo Paulo de maneira tão clara, se esse assunto é tão relevante, por que não foi tratado em outras epístolas, por exemplo, de forma tão intensa? Ora, nós devemos atentar que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos normalmente escreviam as epístolas
conforme as necessidades locais, as necessidades específicas e históricas daquele momento. Então, nós temos, por exemplo, algumas cartas que abordam temas específicos, por exemplo, sobre a ressurreição, como na carta aos Coríntios, sobre o arrebatamento na carta aos Tessalonicenses. Enfim, a abordagem que se faz sobre determinados temas na Bíblia, especialmente nas epístolas, está relacionada às necessidades da igreja local ou às circunstâncias e aos problemas da igreja local. Como na cidade de Corinto e na igreja de Corinto o problema então era muito intenso, é por isso então que na carta aos Coríntios Paulo dedica então com mais intensidade, com mais abrangência àquele assunto. Mas nós podemos então deduzir, por esta abordagem do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que o dom de profecia ele estava presente na igreja primitiva, ele estava presente nas igrejas neotestamentárias. Nos dias atuais, por que é que os dons às vezes não estão tanto em evidência? Algumas pessoas perguntam. Primeiro, por causa de ignorância. Existem muitas pessoas que são ignorantes acerca dos dons espirituais, e dentre estes está o dom de profecia. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 12, versículo 1. Outro é a substituição, ou seja, muitas vezes o tempo em que há para a manifestação dos dons é substituído por coisas supérfluas. 1 Coríntios 14, 26, não havendo liberdade para o Espírito operar, logicamente ele não vai se manifestar. Em terceiro lugar, outra razão é o formalismo. Há muitas pessoas que, com medo de que toda manifestação seja carnalidade ou seja falsa, enfim, essas pessoas então partem para um esfriamento, para um formalismo. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Então, o formalismo também é outra razão para se ver poucas manifestações desse dom nos dias atuais. Em quarto lugar, há também um receio de que haja o que nós chamamos de meninices. 1 Coríntios 14, 22 a 24 e 28 a 30, Paulo falou acerca disso. Ou seja, o medo de que haja meninices na manifestação deste e outros dons faz com que nós, então, rejeitemos às vezes ou não demos lugar para a manifestação destes dons. Ora, se há meninices, as meninices precisam ser corrigidas. Nós não precisamos abandonar as meninices ao léu e não corrigi-las. Nós precisamos corrigir essas manifestações e ensinar a palavra de Deus. Não devemos rejeitar por completo as manifestações, mas se há distorções, devemos, portanto, corrigi-las. Então, essas são algumas razões pelas quais, às vezes, há poucas manifestações do dom de profecia nos dias atuais. Qual é a função do dom de profecia? Segundo a Bíblia, é primeiro para a edificação. A igreja é comparada a um edifício. Nós vemos isso em 1 Coríntios 3,10, em Efésios 2,22. Se a igreja é um edifício, os crentes são pedras vivas, 1 Pedro 2,5, a igreja precisa ser edificada. E uma das formas que Deus utiliza para edificar a igreja, além da revelação escrita, é também o dom de profecia. Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, no capítulo 14. Outra função dos dons, especificamente do dom de profecia, é exortação. O termo exortar tem o sentido de consolar. O sentido do termo está relacionado a consolar, né? No sentido de sentar ao lado, trazer um consolo para aquela pessoa. Nós observamos isso na carta aos Coríntios, a consolação. Outro objetivo é a exortação. A exortação, a consolação e a edificação são os três objetivos principais do dom de profecia, conforme Paulo escreveu na carta aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo de número 3. Uma outra função do dom de profecia é um sinal para os incrédulos.
1 Coríntios capítulo 14, versículos 22 a 25. O dom de profecia, ele é de grande importância para despertar os descrentes a se posicionarem diante de Deus. Paulo falou sobre isso nesse texto que eu acabei de citar. Se houver uma manifestação profética, o descrente vai, naquele momento, os segredos do seu coração podem ser revelados e ele vai se submeter a Deus, reconhecendo a sua presença naquele lugar. Então, os propósitos dos dons de profecia, esses são pontos a ser considerado. Bem, um outro elemento que às vezes as pessoas geram confusão é o dom de profecia, ele não substitui a palavra de forma nenhuma. Nós temos a revelação escrita, nós somos guiados pela revelação escrita e canônica, mas a profecia ela não tem objetivo e não tem função canônica. Em nenhum momento os pentecostais atribuem função canônica às profecias. O Espírito Santo utiliza uma pessoa, o Espírito Santo usa o aparelho fonador de uma pessoa para transmitir uma mensagem profética, mas aquela mensagem profética que é transmitida àquela pessoa, através daquela pessoa em uma determinada circunstância específica, ela não serve de parâmetro para todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares. É isto que acontece com a Bíblia. A Bíblia, a escrita da Bíblia, os acontecimentos da Bíblia e o contexto em que foi gerado a Bíblia e o lavrar das Escrituras fez com que o Espírito Santo utilizasse aqueles escritos para que servissem de referência para os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares. Os princípios que estão na carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Efésios, eles permanecem para os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares. São as escrituras canônicas. No entanto, o dom de profecia e a mensagem profética, quando Deus usa o aparelho fonador de uma pessoa nos dias atuais, nós não utilizamos aquela mensagem profética como referência para os cristãos de todos os lugares, de todas as épocas, de forma nenhuma. Então, esse é um ponto a ser considerado. Nós não substituímos e não damos valor canônico às profecias. Bem, outra coisa também que devemos atentar é que o dom de profecia ele não tem como objetivo servir de direção para a igreja, ou a igreja tomar decisões no sentido de se fazer consulta a um profeta. Ou seja, não deve ser uma prática dos cristãos fazerem daqueles que têm o dom de profecia uma consulta. Não se deve se tornar um consulente de uma pessoa que tem um dom de profecia. Não é este o objetivo, então, do dom de profecia na Bíblia. Ele não tem essa função, não tem esse objetivo. Nós observamos também que o dom de profecia, ou quem tem o dom de profecia, não substitui a liderança da igreja. Nós vemos nos Atos dos Apóstolos e na igreja neotestamentária que este dom estava em evidência, mas o dom de profecia não substituía a liderança da igreja. A grande prova disto é o apóstolo Paulo, exercendo o seu dom de apóstolo e corrigindo as distorções na igreja de Corinto em relação ao próprio exercício dos dons. Este é um fato também a ser considerado. Outro ponto também a ser considerado em relação ao dom de profecia é que ele não tem a função mediadora entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens nós temos Jesus Cristo. Isso está em 1 Timóteo 2 e o versículo 5. Então, como eu disse anteriormente, uma pessoa não deve utilizar o dom de profecia para sair consultando as pessoas acerca de casamento, de viagem, de negócio, enfim. Mas Deus pode utilizar o dom de profecia para, em determinada circunstância específica, falar comigo acerca destes dons ou destes assuntos? Sim, Deus pode. Deus pode se valer desse recurso extraordinário, mas não é o meio ordinário de Deus fazer.
O meio ordinário de Deus me dar orientação é através das Escrituras, é através da revelação escrita. Em um momento circunstancial, Deus pode se valer de um meio extraordinário, como o dom de profecia, para me dar uma orientação acerca do casamento, de viagem, de negócio, etc. Bem, então, são alguns alertas em relação ao dom, então, de profecia. Muita confusão se faz nos dias atuais, né? Nós devemos considerar também que existem muitos falsos profetas. 1 João capítulo 4, versículo 1. É por isso, então, que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14, 29, que a profecia deve ser julgada. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Como a profecia deve ser julgada? Ela deve ser julgada quanto à autenticidade e quanto ao conteúdo. Quando então há uma mensagem profética, nós podemos julgá-la. Mas ela não é de Deus? Ela é de Deus, mas ela passa por um elemento chamado homem. E Deus não age então nos profetas atuais como agiu, por exemplo, nos escritores canônicos. Então, como ela passa por um elemento homem, o ser humano tem emoções, tem sentimentos, ele pode se equivocar em algum momento. A culpa então não estaria em Deus, mas estaria no próprio homem. É por isso então que a profecia deve ser julgada. Como é que nós julgamos uma profecia? Observando, por exemplo, em primeiro lugar, a pessoa que profetizou. Ela tem vida séria com Deus? Ela tem vida de santidade, de retidão? Ela vive uma vida coadunada com as Escrituras? Em segundo lugar, quanto ao conteúdo. O conteúdo da mensagem profética entra em contradição com as Escrituras? Em nenhum momento, nenhuma mensagem pode estar acima das Escrituras e em substituição às Escrituras. Toda mensagem profética, nos dias atuais, ela tem que estar em consonância com as Escrituras. As Escrituras, elas são soberanas, ela é soberana. Então, quanto ao conteúdo. E em terceiro lugar, quanto ao cumprimento. Nós devemos aguardar em alguns momentos, e essa talvez é a forma mais prudente, e aguardar o cumprimento então daquela profecia. Se for de Deus, ela vai, portanto, se cumprir, né? O dom de profecia ele se manifesta segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Portanto, nós não temos no Novo Testamento mostrando que a igreja de então buscava revelação ou orientação através dessas mensagens proféticas. A mensagem profética ocorria na igreja primitiva, na igreja neotestamentária, somente quando Deus tomava a pessoa com este objetivo. É o que vemos em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 1, pois o texto diz que Deus reparte os dons particularmente como Ele de fato quer. Então, são alguns pontos a considerar em relação ao exercício do dom, então, de profecia. Eu quero relembrar aqui, embora já falei, a diferença entre o dom de profecia e o profeta. O profeta está relacionado ao dom ministerial de Efésios 4:11, está ligado à área da pregação. E o dom de profecia, Deus usa o aparelho fonador de uma pessoa. Bem, em segundo lugar, no comentário da nossa lição, o comentarista aborda o segundo dom de elocução, a variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? É a habilidade de falar uma língua com um propósito que o próprio falante não entende, com o objetivo de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Esse é o dom, então, de variedade de línguas. Qual é o objetivo do dom de variedade de línguas? É a edificação espiritual, da vida espiritual do cristão. 1 Coríntios 14, 4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. Nós observamos então este ensino então ao longo das Escrituras, ao longo da palavra de Deus.
Bem, em relação ainda ao o dom de língua, vamos considerar mais alguns pontos em relação ao dom de línguas. Primeiro, que ele é uma realidade. As línguas não permaneceram limitadas ao período apostólico? Não, de forma nenhuma. O suposto texto de 1 Coríntios 13, em que fala em que havendo línguas cessarão, não serve de base para afirmar que as línguas iriam cessar e limitar o período apostólico. O apóstolo Paulo está se referindo naquele texto ao momento da vinda de Jesus. O objetivo de Paulo naquele texto é falar sobre a importância do amor no exercício dos dons, 1 Coríntios 13, quando ele fala acerca da importância do amor no exercício dos dons, ele então mostra a característica então do amor, a natureza do amor e mostra também a perenidade do amor. Quando Paulo vai falar, abordar a perenidade do amor, ele então contrasta com a temporalidade dos dons. É isto que ele faz no texto. Ele cita os dons como um elemento temporal para contrastar com a perenidade então do amor. É dentro desse contexto de contraste entre a perenidade do amor e a temporalidade dos dons que o apóstolo Paulo então diz que havendo línguas cessarão. Mas se você ler mais na frente, o apóstolo Paulo dá indícios nesse texto. Eu vou até fazer questão de ler especificamente esse texto, 1 aos Coríntios, no capítulo de número 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 12, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Então veremos, olha, o futuro, agora, presente, conheço em parte, mas então conhecerei o futuro, como também sou conhecido. Ou seja, neste versículo 12, Paulo está falando que agora nós conhecemos ou vemos as realidades espirituais por espelho, em enigma, mas naqueles dias vamos ver Jesus face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas naquele dia vamos conhecê-lo como de fato nós também somos conhecidos. A que momento Paulo está se referindo isso? Ele está se referindo ao momento futuro por ocasião da vinda de Jesus. Esse versículo 12, portanto, que se refere ao futuro por ocasião da vinda de Jesus, ele faz parte do contexto e faz ligação com o versículo 8, quando Paulo disse: havendo língua cessarão, ou seja, no futuro, havendo ciência desaparecerá. Então, o futuro do versículo 8, ele se relaciona com o aspecto futuro do versículo 12. Portanto, faz parte então do mesmo contexto. Isso destrói então a ideia de que as línguas elas vão cessar no período atual. Elas vão cessar por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Portanto, a realidade então neotestamentária e a realidade também histórica, se você estudar a história da igreja, você vai ver que as línguas permanecem em vigência nos dias atuais. Vários dos pais da igreja e o testemunho apostólico da igreja e pós-apostólico fala de pessoas que falavam em línguas. Eu poderia citar, por exemplo, Irineu, discípulo de Justino, discípulo de João, testemunhou: temos em nossas igrejas irmãos que possuem dons proféticos e pelo Espírito Santo falam toda a classe de idiomas. A história da igreja alemã registra: o doutor Martinho Lutero foi um profeta, evangelista, falador de línguas e intérprete, tudo em uma só pessoa, dotado de todos os dons do Espírito Santo. Agostinho, um dos grandes líderes da igreja no quarto século, escreveu: é de se esperar que os novos convertidos falem em novas línguas. Portanto, o testemunho dos pais da igreja é que o dom de línguas ele continuava em vigência naqueles dias e continua nos dias atuais. Nos dias atuais, portanto, os dons de língua ele continua em evidência. Deus não mudou. A promessa é Atos 2:39. É para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
E a promessa se refere não só à salvação, mas também ao derramamento do Espírito Santo que se manifestou em línguas no dia de Pentecostes. Bem, por que algumas pessoas então não recebem a promessa? Ou não recebem este dom ou batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas? Às vezes por desconhecer as promessas de Deus, por negligência na busca, às vezes por acharem que não merecem a questão do demérito, por descrença, às vezes pedem sem fé, por impureza, por não se preparam para recebê-la, e por inconstância, porque não perseveram então nas palavras do Senhor Jesus. As línguas estranhas, elas acontecem em algumas ocasiões. Primeiro, elas podem acontecer como evidência do batismo com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. As línguas elas também podem acontecer como edificação individual. 1 Coríntios 14:4, Paulo disse que o que fala línguas edifica-se a si mesmo. Portanto, o falar em línguas é uma forma de edificação de nós mesmos, é uma forma de edificação espiritual. Quando eu falo em línguas, quando você fala em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos, a nossa vida cristã, porque naquele momento nós estamos em consonância com o trono da graça, nós estamos percebendo que é uma manifestação que não está no campo do natural, mas do sobrenatural. E esse reconhecimento, esta percepção de que está no campo do sobrenatural, de que nós estamos em comunhão com o trono da graça de forma direta, isso nos edifica. É isso que Paulo então diz que as línguas edificam. 1 Coríntios 14:4. As línguas também é uma conversa mantida com Deus. Foi Paulo quem disse, 1 Coríntios 14:2. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Falar em línguas é manter um diálogo com Deus. É também um recurso eficaz para a oração. 1 Coríntios 14:14. Se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Olha o que Paulo disse. O meu espírito ora bem. Então, se o meu espírito ora bem quando eu estou falando em línguas, isso mostra então que falar em línguas é um recurso eficaz para a oração. Bem, as línguas então como sinal e as línguas como dom. O dom de línguas, portanto, ele serve para a edificação individual e específica no momento da minha adoração pessoal, mas ele serve também para a igreja se houver intérprete. É isso que Paulo diz na carta aos Coríntios. Portanto, se não houver intérprete no momento do uso do dom de línguas na igreja, eu devo falar em tom mais baixo. Mas se houver intérprete, então se altera a voz para que a igreja então seja edificada. Você percebe então que o dom de línguas aqui, ele deve ser exercido, se a pessoa não tem o dom de interpretar, em consonância com o outro que tem o dom de interpretar. Então veja, uma pessoa pode falar em línguas em voz alta no momento em que ela é batizada com o Espírito Santo ou no momento em que há uma manifestação espiritual na igreja, uma manifestação pentecostal. Mas, se for o dom de línguas, que é uma mensagem, o falar em línguas como dom, só se deve então falar ou alterar a voz se houver então um intérprete para que a igreja seja então edificada. Essas são as orientações do apóstolo Paulo em relação ao dom de línguas. Ao nosso comentário da lição, em terceiro lugar, ele fala sobre a interpretação das línguas. O que é a interpretação das línguas? É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. A diferença entre o dom de línguas e interpretação de profecia, há semelhanças, mas os dons são distintos, diz aí o comentário da lição. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Já no caso de profecia, não existe a necessidade, então, de um intérprete. Então, veja o dom, então, de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas. A palavra interpretação é a palavra hermeneia, né?
da qual deriva a palavra hermenêutica, é a ciência da interpretação. E é esse termo hermeneia que aparece então em 1 Coríntios 12 e também 14, relacionado ao dom espiritual. O sentido básico então do termo hermeneia, que aparece lá em 1 Coríntios 12 e 14, sugere mais a ideia de explicação ou interpretação. Não é então uma interpretação ou um pronunciamento no sentido literal. Ou seja, a interpretação das línguas não é necessário que a interpretação de um pronunciamento em língua seja literal no sentido de palavra por palavra, mas sim uma explicação do significado. Então, quando uma pessoa está interpretando as línguas, não quer dizer necessariamente que ela está interpretando palavra por palavra, mas ela está explicando ou interpretando o sentido daquele pronunciamento. A interpretação pode variar razoavelmente em extensão do pronunciamento em línguas. Onde o dom de línguas é exercido para a edificação da igreja ou como sinal de um dom, a interpretação ela é essencial. É isto que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 13, 27 e 28. Então, o dom de interpretação de línguas. Esse é um dom também muito necessário, importante dentro do contexto, então, neotestamentário e dos dons alistados por Paulo na carta aos Coríntios. Bem, o dom então de interpretação de línguas, o dom de interpretação de línguas. Eu creio que esses elementos então são suficientes para a gente ver, para a gente perceber, para a gente entender então a importância, a relevância então desses dons. Bem, o que nós podemos então afirmar concluindo? A igreja então, ela precisa da manifestação desses dons, eles continuam em vigência nos dias atuais, né? E devemos então buscar e pedir que eles venham se manifestar. Outra consideração que podemos fazer finalizando é que o mau uso desses dons não os torna ilegítimo. Muitas pessoas, às vezes, quando se critica os dons e diz que os dons não é para os dias atuais, é porque eles já viram profecias que não se cumpriram, eles se decepcionaram. Às vezes há vídeos circulando nas redes sociais de profecias que não se cumpriram, de manifestações bizarras em línguas, e as pessoas torna até um momento de crítica, de zombaria, e as pessoas então acham que isso torna ilegítimos os dons. O abuso não torna ilegítimos os dons. Os dons são legítimos, são bíblicos. Se alguém faz uso